Mateus 13, 8 e 9, a palavra de Deus diz: Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Sabem, meus queridos, estas sábias palavras foram ditas por Jesus nos versículos finais da parábola do semeador, que ele utilizara para ilustrar o ensinamento para a multidão que o acompanhava. Então, ele apresenta os locais onde as sementes foram lançadas. As primeiras caíram ainda na beira do caminho e não encontraram boa terra e foram comidas pelos pássaros. Então nós podemos imaginar que são os corações das pessoas que ouvem o Evangelho, mas o ignoram totalmente, e aí o inimigo vem e rouba aquilo que foi ou eventualmente poderia frutificar. Tipo, entra por um ouvido, sai pelo outro. Coisas do tipo, isso não é para mim. Jesus então continua dizendo que outra parte das sementes do semeador caíram em um local onde haviam muitas pedras e pouca terra. Então, essas sementes brotaram logo, porque a terra não era funda, mas logo veio o sol e queimou as plantas, que secaram sem água porque não tinham raiz. Estas nos parecem ser as pessoas que recebem a palavra de Deus de maneira superficial, sem comprometimento. Suportam até a primeira dificuldade. Logo que surgem as lutas, elas desanimam e se afastam, porque não têm raiz, não têm um vínculo, não têm relacionamento com Deus, não têm profundidade. Jesus então cita as sementes que caíram em meio aos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Estas nos fazem pensar naqueles que recebem a palavra com alegria, mas o engano do mundo e das riquezas, além do medo de abrir mão de algo, os sufocam. Parece que Jesus se refere a pessoas que aderem ao reino de Deus esperando obter algum ganho, ou pelo menos não perder nada. O coração espinhoso é aquele que tenta até se comprometer com o reino, mas sem abandonar a velha vida, os velhos hábitos, as práticas do mundo. Por fim, Jesus fala, como lemos inicialmente, da terra boa, a terra que recebe a semente e produz a base de 100, 60 e de 30 grãos por um. Este é o coração daquela pessoa que ouve o Evangelho, se apaixona por Jesus e, como galho da videira, começa a produzir frutos e edificar no reino. Se compromete com amor ao próximo, entendendo que no reino de Deus o crescimento é coletivo e nos está disponível em abundância paz e alegria em Jesus. A pergunta para mim e para você hoje é: qual é o tipo do solo do nosso coração? Como disse Jesus, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Pense sobre isso.